Louvado seja Nós teu vamos nome, cantar um corinho. Senhor. Aleluia, Nós, Senhor. quando estávamos cantando esse Glória a corinho, Deus. nós vamos cantar o 259. Nós vamos cantar um corinho, por causa do tempo. Grande Rei, Senhor de Porque cantando o maravilhas. 259, nós vamos levar 4 Bendito seja o minutos. teu nome, Jesus. Levando, cantando esse hino, nós vamos levar 2 minutos e meio. Aleluia. Amém? Mas eu quero a dinâmica com a igreja. Eu vou dizer assim, estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Quando eu dizer barulhão de glória a Deus, aí a igreja diz, glória a Deus! Amém? Amém. Aí eu canto de novo. Depois eu vou repetir e os irmãos repetem glória a Deus de novo. Amém. Amém? Aleluia. Porque a palavra de Deus, sem ela, nós não poderíamos fazer nada. Aleluia, Porque Jesus, é verdade. ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não preciso falar mais nada porque a irmã Luísa falou. Vamos cantar então? Aleluia, Jesus. Estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Glória a Deus. Quando aqui na terra se cessar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se cessar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se cessar, ainda continua lá no céu. Glória a Jesus. Nesta noite, em Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh, o Senhor. Vamos falar junto então, porque a tradução aqui é bem diferente. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Bem, poder sentar, irmãos. Na mensagem passada, porque essa é a continuação, nós falamos sobre o que é entendimento, a vaidade dos pensamentos, os pensamentos obscuros, o fio condutor de um raciocínio. Aleluia. Pensando pode gerar um bom comportamento ou um mau comportamento, mas hoje nós vamos falar dos itens que estavam faltando, porque falamos de 7 itens que falam a respeito dos nossos pensamentos, e hoje nós vamos falar do outro item, que é a maturidade no pensar. A maturidade no pensar, ela tem o seu início na infância. Quando você vê essas crianças cantando, quando você vê as crianças fazendo uma cantata em outras igrejas, Aleluia. elas estão pondo em prática o pensamento Glória a Deus. de que Deus é Criador, de que Deus é aquele que pode trazer salvação para nós através de Jesus Cristo. Aleluia. Bem, irmãos, começamos ainda pela infância, pela primeira infância, pela segunda infância, aí entra a adolescência. Na adolescência começa a vir as dúvidas:
Porque o que a pessoa aprende em casa é uma coisa e vai aprender outra coisa lá fora na rua. Porém, quando eles têm um princípio bem arraigados em casa, eles dizem: bem, isso daqui meu pai e minha mãe não ensinou, não, está errado. Está errado isso aqui. Porque os meus princípios são esses. Bem, a maioria das pessoas pensam dessa maneira, quem tem princípios. Agora, concernente ao pensamento de Deus, desculpe, irmãos, porque, irmãos, Deus, quando Ele pensa, o maior pensamento de Deus é o nosso bem. O maior pensamento de Deus a respeito de uma criança é a criança saber que Ele quer o bem dela. E que através do pai e da mãe, Ele começa a cuidar dela. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, não se desviará dele. Eu tenho um filho, irmãos, e ele passou por diversas situações e disse para mim: pai, eu não quero ser empregado de ninguém, eu não quero ser patrão. Tudo bem. Há pouco tempo eu encontrei com ele e disse assim: se eu tivesse ouvido o que você me falou, o que o Senhor falou comigo, eu agora não estava passando por essa situação. Quando o outro já começou a dizer assim: pai, tudo que é necessário vem de Deus, e eu já notei que você tem uma comunhão com Deus tremenda. Eu falei: não é a comunhão somente, é o princípio, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Quando nós falamos da maturidade de pensar, nós começamos a observar os pensamentos de Deus. Aleluia, Jesus. Os pensamentos de Deus a respeito de nós. Quando então começamos a pensar, temos ali o pensamento humano, que entra o pensamento automático e o pensamento intrusivo. Muitas pessoas querem saber por que a maior parte dos pregadores não colocam a mensagem ali. Mas isso não quer dizer que seja melhor do que o outro, não. Porque o pensamento automático é um pensamento que traz uma sensação de estar. Chegou, pensou e vai embora. Já o pensamento intrusivo, ele é um pensamento que tem uma situação que traz um transtorno de sair de ansiedade. Depois ele traz um problema sério, que é o do conflito. Então a pessoa tem conflito em casa, a pessoa tem conflito em si mesmo, e é nessa hora que o diabo aproveita para deixar a pessoa confusa. Muitos conflitos estavam, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo teve exortando aos coríntios, aos corintos, quando o pessoal começou a fazer divisão: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo disse: olha, eu quero dizer a todos vocês, eles semearam, mas quem dá o crescimento é Jesus. Glória a Deus. Isso quer dizer que aquele pregador pode ser um pregador que seja para determinada classe de pessoas, outros é para determinar outra classe de pessoas, porém existe uma união, porque Deus fala de maneira não diferente, mas de maneira igual. Falamos agora sobre o pensamento intrusivo.
E agora eu quero falar sobre o outro slide. Eu quero que os irmãos leiam comigo Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Os irmãos podem ler comigo? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, Pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aí vem o Salmo 119 abaixo, no versículo 50, quando diz o quê? Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. A promessa de Deus nos dá vida. Nós temos que ter um pensamento igual ao de Cristo. Nós vamos falar disso mais tarde. No Salmo 139, no verso 17 e 18, diz o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Aí no versículo 18 ele diz: se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmo 139, versos 17 e 18. Glória a Deus. Depois, irmãos, vem a chamada a culpa. Aí nós perguntamos: a culpa é de quem? Aí uma certa vez, isso é fictício, irmãos. Essa ilustração é fictícia. Uma certa vez, o diabo estava sentado na linha do trem, aí estava quietinho, aí disseram assim para ele: por que você está assim, calado, se tudo é seu aqui na terra? Ele disse: não, porque tudo que acontece, eles põem a culpa em mim. Sabe por quê, irmãos? O pessoal, qualquer coisa que acontece na vida, o pessoal diz: foi a tentação do diabo. Não estou aqui como advogado do diabo de jeito nenhum. Eu estou falando a respeito da culpa. Muitas das vezes as pessoas querem fazer da culpa uma fuga para os seus problemas espirituais. Isto por quê? Porque existe um pensamento errado, um pensamento que não está no programa da palavra de Deus para nossas bênçãos. A culpa não é do evento que você foi. Tem gente que sai da igreja e diz: o culto foi uma água com açúcar para mim. Tem gente que diz isso. Tem gente que diz assim: o culto não houve nada para mim. Mas a culpa não é sua. A culpa não é sua porque você não veio adorando a Deus, porque você não veio de casa já cultuando a Deus. Ah, mas eu não recebi bênção nenhuma. Vai receber bênção, mas se você chegar e cultuar a Deus. E nessa hora em que o evangelista Misael fala que devemos cultuar a Deus e esquecer de tudo, é numa hora dessa em que os nossos pensamentos têm que estar de acordo. Isso se chama comunhão espiritual. Então você não vai ter culpa. A culpa fica lá fora. Oh, Deus. Aleluia. A culpa, quem guarda a culpa é o diabo. Oh, Deus. Quem gosta de acusar é o diabo. Aleluia. Mas o Espírito Santo só consola. Oh, Deus Santo. Aleluia. Por quê? Porque os caminhos de Deus não
não são os nossos caminhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os pensamentos de Deus, quais são os pensamentos de Deus? Nossa salvação, Aleluia, Jesus. nosso bem-estar. Aqueles que já leram o Velho Testamento, que eu não vou falar, mas já viram que até para tirar Israel do Egito, Deus providenciou o maná para que ninguém morresse de fome. Aleluia. Mas na hora da briga, da luta contra outros países, então vinha Josué de um lado e outro do outro e levantava as mãos cansadas de Moisés e Deus abençoava. Aleluia, é verdade, Deus. Cadê aqueles que vêm sustentar a mão do seu líder religioso? Não. O que acontece hoje é que a maioria estão materializados, sem estar espiritualizados na palavra. Sabe por quê? Por causa dos pensamentos. Aleluia. Quando eu tenho um pensamento de paz, um pensamento de alegria, então eu vou para a casa do Senhor alegre. Aleluia. Eu canto junto com os irmãos. Eu ouço a palavra. Mas ouvir a palavra ouvir a palavra é ouvi-la e guardar no coração. Escutar a palavra é diferente. Entra no ouvido, sai no outro. E depois a pessoa fica dizendo: o que foi que o irmão falou naquele dia? O que foi que os irmãos cantaram naquele dia? Claro, você estava numa ilha, sozinho dentro da igreja, no meio de muita gente. Se Deus quisesse solidão, não tinha criado a mulher para ser companhia do homem. Mas Ele não quer que estejamos só. E também quando estamos sozinhos, parece que estamos sozinhos. Não estamos, não. Sabe por quê? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu fui criticado uma vez porque eu disse isso, e disse que pode ser quem for, católico ou evangélico, qualquer pessoa que tiver, lembre-se, ele tem um anjo do lado que está escrevendo tudo. Não adianta querer passar para um lado e para o outro. Tem no Salmo 139, diz assim: se eu for até o fundo do mar, lá tu estás. Aleluia. Glória a Deus. Se eu for até o céu, lá tu estás. Eu estava viajando com o pastor Jorge, aí ele disse assim: Ô Espírito Santo de Deus. irmão, o senhor tem medo de altura? Eu falei: não, pastor. Ele porque vai ter umas turbulências aí. Aí ele disse assim: irmão, quantos pés nós estamos do chão? Aí esse cara 750 pés, eu não estou lembrado quantos pés é. Aí ele disse assim: pastor Jorge, nós estamos mais pertinho do céu. Glória a Deus, aleluia. Por quê, irmão? Porque nós estamos colocando as condições de pensamentos que Deus mostra na sua palavra. Lá fala pensamentos da congregação ao adorar a Deus. Vamos ver o outro slide que fala sobre isso. Quando a igreja congrega, todos em comunhão, sabe o que acontece, irmãos? O poder de Deus cai. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 3:2. Vamos falar juntos? Mantenham Pensamento das coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Acabou, irmãos. Esse é o pensamento que Deus quer de nós. Que quando nós chegamos para adorá-lo, eu fico muito zangado quando eu vejo gente conversando na hora do culto, quando eu vejo gente brincando na hora do culto, e agora com o celular, entendeu? Eu tive que chamar a atenção de uma pessoa aqui, porque estava respondendo o WhatsApp dentro da igreja na hora do culto.
Essa pessoa não veio mais aqui por causa disso. Era um visitante. Ele largou a bateria, sentou do lado, eu sentei do lado dele e falei assim: você veio para louvar a Deus ou veio para responder? Responder no WhatsApp. Você ficava em casa que era melhor. E, na minha opinião, se você quiser louvar o Senhor, desliga isso agora. Agora, se você acha que eu estou errado, é um favor que você faz se você sair da igreja. Não, o senhor desculpa e tal. Por quê, irmãos? Porque tem pessoa que tem que saber que existe uma ordem dentro do pensamento divino, dentro dessa igreja. Os irmãos viram quando Deus usa o irmão Bruno a respeito de revelações. Essa é a hora em que você tem que estar ligado, porque Deus está usando ele para alguém. E era assim que era na igreja primitiva, tendo os pensamentos de Deus. Nesse pensamento aí, nós vamos agora para o Salmo 85, que fala sobre o versículo 12. Perdoaste, vamos ler, irmãos, juntos? Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Porque, irmãos, voltando o slide que fala sobre os nossos pensamentos. O pensamento de Deus através de Jesus Cristo é a salvação, é a felicidade. Se você quer ter felicidade, se você quer ter salvação, lembre-se, o nosso Deus é um Deus de salvação, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você mete a culpa, irmão. Se você se sente culpado, deixa a culpa lá fora agora. Por quê? Porque perdoaste a culpa do teu povo. A promessa aí. Cobriste todos os seus pecados. Acabou. Mas depende de você agora. Eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, porque essa é a ideia, são os pensamentos de Deus, o bem-estar de todo mundo. Aleluia, Jesus. Bem, depois que você começa a aceitar a Cristo como Salvador, aí então você começa a entrar na justificação. E nessa hora, é a hora em que Deus começa a liberar perdão. Se você tem um problema em casa, se você tem um problema fora de casa, se tem um problema no trabalho, lembre-se, agora você chega de cabeça erguida e diz: a minha culpa eu deixei aos pés de Jesus. Agora eu estou esperando a justificação. Depois da justificação vem a regeneração. Depois da regeneração, aí a santificação. Aí eu aconselho a todos virem na escola dominical e vim também nos cultos de terça-feira, no culto de ensinamento, que fala a respeito disso, que ensina como a pessoa pode subir cada degrau da santificação, que não é o caso agora, porque ninguém vai entender, mas a salvação você vai entender. Sabe por quê? Porque esse é o pensamento de Deus. Aleluia. Quando Deus pensa a nosso favor, Ele pensa para nos dar o melhor. Aleluia. Ele pensa em te dar bênção hoje. Eu vou abrir um parêntese e vou falar a respeito do que eu vi hoje na escola dominical, que há 40 anos de ministério eu não tinha visto. Uma professora ser usada para responder uma pessoa que tinha feito uma pergunta e de repente
ela foi lembrar de todas as palavras que tinha que falar. Eu tenho certeza que ali alguma coisa Deus tem para fazer, porque a pessoa guardou no coração. Aleluia. Quando você guarda no coração, Aleluia. os pensamentos do Senhor começam a operar. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você está começando a executar os pensamentos de Deus em você. Puxa vida, Deus me ama. Ele me ama tanto, eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. E quando aceitar Cristo como meu Salvador, eu vou conversar com alguns irmãos a respeito da comunhão, porque eu quero ser perdoado. Eu quero que o Senhor cubra os meus pecados através do arrependimento. Quando você se arrepende, quando você toma a decisão de aceitar a Jesus como Salvador, alguma coisa acontece na sua vida. E esse alguma coisa você deve dizer. Aleluia. Tanto na quinta-feira como no domingo, quando for oportunidade para dar um testemunho, porque outros que estão ouvindo vai pensar: se Deus fez assim com ele, vai fazer comigo também. Então, irmãos, que os nossos pensamentos sejam um só. Qual o pensamento, irmãos? Que deve ser um só. Pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. E não as coisas que são da terra. Porque da terra, irmão, traz muito embaraço. Mas as coisas de cima não trazem embaraço, não. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. eu entrego essa mensagem que foi compilada, irmãos. E pelo dia da Bíblia, quero dizer ainda. Quero deixar bem claro que existe uma ideia aí. O irmão me dá mais 5 minutinhos. Uma ideia, irmãos, não tem nada a ver com a mensagem. Uma ideia a respeito da Bíblia. Os gnósticos eram aqueles que faziam uma mistura tremenda com a filosofia. E até João disse que para esses eu digo que não orem, porque estava trazendo muita confusão. Agora começaram a trazer essa confusão de novo, dizendo que Jesus Cristo era esposo de Maria Madalena, Maria também, né? Maria Madalena. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira, porque o agnosticismo começou a crescer para trazer divisões. Divisões de ideia, divisão no espírito, e o inimigo de nossas almas fez de tudo para que o nome de Jesus não fosse aceito como um nome sobre todos os nomes. Mas a palavra de Deus, ela foi compilada, também tem outras coisas que estão dizendo aí, que ela foi compilada, a palavra de Deus, por pessoas que estavam estagiando para ser escribas. Isso é mentira também, porque todos aqueles que escreveram a palavra de Deus, ou escreveram em papiro, ou escreveram na pele de cordeiro, faziam com muito carinho, porque sabia que estavam sendo, as palavras estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo. Então, não deixem que a sua fé, que a vossa fé, seja abalada com esse tipo de dúvida. Lembre-se, a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. E se não houver verdade, não há libertação. Glória a Deus. Glória